Fala pessoal, tudo bem? Carlos Tozinho aqui na área para mais uma aula do The Dev Show, continuando então a nossa saga para entender um pouquinho mais a respeito das novidades que o Java 21 trouxe, e nessa aula especificamente eu vou falar sobre esse cara aqui, a JTP 431, também conhecida como Sequenced Collections, tá? Bom, aqui dentro do site do openjdk.org você encontra toda a explicação, tudo bonitinho, tudo muito técnico, né? Mas eu quero mostrar para você na prática como é que isso funciona. Então, bora ver código? Então, para mostrar para você na prática essa questão das Sequenced Collections, tá? Vamos ver o seguinte exemplo. Imagine que eu vou criar uma lista de números, tá? Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma lista como sendo uma array list. Então, eu vou criar um new array list. E nesse meu array list de integer, eu vou adicionar, por exemplo, deixa eu criar aqui um list de integer, vou chamar de list1 igual a new array list. Isso aqui não precisa. Aqui falta um import, tá? E aí vou fazer, por exemplo, list1.add1, list1.add2 e list1.add3, tá? Então adicionei 3 números ali, ok? Agora eu pergunto para você o seguinte: se eu quero recuperar o primeiro elemento da lista, como que eu faço? Eu tenho que fazer list1.get índice 0. Então, esse aqui é o primeiro elemento da lista, tá? Criar aqui, por exemplo, como sendo first1, tá? Que é o primeiro elemento da lista 1. Se eu quiser o último elemento da lista 1, o que eu faço? Eu tenho que fazer list1 ponto, aí é um pouquinho mais difícil, né? Porque eu tenho aqui o get, e aí eu tenho que chamar list1.size para pegar o tamanho -1, esse é o último índice da minha lista, tá? Então veja que eu preciso usar técnicas aqui baseadas em acessar pelo índice para poder identificar o primeiro e o último, tá? Certo. Agora, pensa o seguinte. Eu tenho agora um conjunto. Eu vou criar aqui um set de integer, tá? Que vai ser o meu set1. Vou criar como sendo um linked hash set, tá? O que é um linked hash set? Nada mais é do que um set, né? Então não permite elementos duplicados, só que ele mantém a ordem de inserção. Então, basicamente, se eu vier aqui e repetir o mesmo código, né? Só que ao invés de list eu usar set, ok? Se eu pedir para mostrar na tela os valores de list1 e os valores de set1, você vai perceber que eles são exatamente os mesmos, tá? Bom, agora eu pergunto para você o seguinte: como que eu faço para recuperar? Deixa eu chamar aqui de list2, tá? Só para ficar mais claro, para a gente manter a consistência. Se eu quiser, por exemplo, recuperar qual é o primeiro elemento do set, como que eu faria? Eu teria que fazer list2 ponto get find, quer dizer, não tem como. O set, né? O set, por ser uma interface que não diz, né, não fala nada a respeito de como os elementos são ordenados, basicamente ele não te dá essa opção. Bom, mas e se eu tentar com a implementação, definir como um linked hash set, tentar fazer aqui um get, também não tem. Fazer aqui um first, também não tem, tá? A não ser que eu vá, obviamente, para Stream API. Quer dizer, eu não tenho opção, tá? O que eu tenho que fazer para recuperar o primeiro elemento? Eu preciso iterar no meu set, tá? Então eu tenho que fazer aí um list2.iterator.next para eu poder recuperar o primeiro elemento. E se eu quiser o último elemento? First2 e last2. Bom, aí é um pouco mais difícil, né? Porque aí eu tenho que ficar iterando até chegar no último. Quer dizer, eu não tenho o acesso direto à informação. Só que isso é um pouco estranho, né? Por quê? Porque se a gente pensar em listas, pensar em linked hash sets, essas coleções são coleções que têm uma sequência bem definida. Quer dizer, quando eu insiro um elemento dentro delas, esses elementos eles são inseridos na ordem, né? Eles mantêm a ordem de inserção. Só que, pensa comigo, bom, se eu tenho coleções que mantêm a ordem de inserção e eu quero basicamente encontrar primeiro, encontrar último, eu tinha que ter essa operação muito fácil, né? Só que na prática eu não tenho, certo? Eu não consigo encontrar esses elementos de uma forma rápida, de uma forma fácil, tá? Por quê? Por causa da forma como as APIs, né, de coleções foram estruturadas. Se a gente der uma olhadinha um pouquinho mais a fundo, tá? Por exemplo, na lista,
O que a lista é? Ela é uma collection, tá? Ela herda de collection, tá? E a coleção, ela não tem nada, né, com relação à questão de você poder acessar, né, elementos ali de uma forma sequencial. Porque a coleção ela é mais genérica do que listas, né? A própria lista também não tem essa opção, tá? Ela tem a opção do get, ok? O get da lista, basicamente, é o que você usa em cenários como esse, onde você precisa buscar uma informação específica, né, em um determinado índice. Só que o get ele depende de índices, né? Então, para você buscar o último, por exemplo, você tem que fazer essa artimanha, né, de você pegar o tamanho da lista menos 1, acessar. Enfim, historicamente sempre foi assim, né? Se a gente está falando aqui de sets, é a mesma coisa. O próprio linked hash set, que é um hash set, que é também um set, tá? Ele não tem métodos para você trabalhar com isso, tá? Ó, o próprio set não tem, você não vai encontrar aqui nenhuma informação. O que é estranho, porque o linked hash set, assim como um array list, também tem uma sequência. O elemento do jeito que eu insiro, né, ele basicamente está lá na hora de iterar, na mesma ordem, tá? Então acabou faltando aqui uma forma de você representar na API do Java uma coleção que mantém uma sequência definida, que é a sequência de inserção, tá? E é justamente para corrigir esse espaço, né, essa lacuna que ficou aí, que foram então introduzidas no Java 21 as Sequenced Collections, tá? Para você entender o que é a Sequenced Collection, dá uma olhada nessa imagem aqui, tá? Essa imagem eu tirei lá da especificação lá do JEP, das Sequenced Collections, tá? Basicamente, o que o pessoal aqui, né, os engenheiros do Java fizeram foi adicionar novos caras aqui, ó. Então veja, eu tenho agora uma Sequenced Collection que é uma interface que list implementa. Eu tenho um Sequenced Set, que é uma interface que é implementado também pelo linked hash set, tá? Sorted set, navigable set herdam de sequenced set, tá? E eu tenho o sequenced map, que agora também permite, né, que eu tenha essa opção de ter mapas com a noção de sequência de elementos, ok? Então, basicamente, o que significa essa questão toda das Sequenced Collections é adicionar uma nova interface em pontos estratégicos ali que permitem que você agora tenha acesso a operações que você não tinha antes, tá? Vamos então agora configurar o projeto para o Java 21. Então vou vir aqui em File, Project Structure, vou mudar aqui meu SDK para o SDK 21 e vou dizer que eu quero o Language Level 21 Preview, tá? Para eu ter acesso a todos os recursos novos que surgiram aí no Java 21. Ok? Bom, então agora vamos analisar o seguinte. Antes, para recuperar o primeiro elemento da lista, eu tinha que fazer list1.getZero. Olha como é que eu faço agora. List1.getFirst. E ele já retorna para mim. Se eu quero o último elemento, eu tinha que acessar antes o get do último índice. E tinha que calcular qual era ele, né? Agora eu faço getLast. Ok? Descendo aqui para o linked hash set, tá? Ou até para um hash set qualquer. Se eu quiser aqui agora recuperar o primeiro elemento, como é que eu faço? List2.getFirst. Eu não vou conseguir porque o hash set não tem, mas espera aí, vamos mudar aqui para linked hash set de novo. Então, list2.getFirst, tá? Como o set ele não define ordem, né, nenhum tipo de sequência, né, então ele não tem a interface da Sequenced Collection. Mas o linked hash set agora tem, tá? Antes a gente não podia chamar o getFirst, agora a gente pode. E o last, que antes a gente nem conseguia fazer direito, porque a gente tinha que iterar até chegar no último. Agora, como num passe de mágicas, eu tenho acesso ao método getLast, tá? Bom, o que aconteceu na prática aqui, tá? O que mudou, afinal de contas, que causou isso daqui? Bom, dá uma olhada agora na interface list, tá? Veja que agora ela herda de Sequenced Collection. E essa é a grande novidade do Java 21. É uma coleção, tá? É uma representação de coleções que tem sequência de elementos. É uma interface, tá? Ela tem aqui alguns métodos, como por exemplo addFirst, addLast, getFirst, getLast, tá? Que você tem que fazer
a implementação ali, se você quiser. E ele tem aqui elementos, outros métodos, né? Sempre para trabalhar com primeiro e último, tá? Então, a partir de agora, algumas coleções do Java que realmente tinham esse conceito de sequência passam a suportar Sequenced Collection, tá? É o caso também, por exemplo, do Linked Hash Set. Se você olhar aqui agora, ó, você vai ver que ele implementa o Sequenced Set, tá? Que na verdade é um set que implementa Sequenced Collection, ok? Então, você agora consegue rapidamente, né, fazer as coisas acontecerem aqui do ponto de vista de trabalhar com o primeiro e último elemento em coleções que realmente suportam esse tipo de coisa. Eu poderia aqui, por exemplo, trocar esse linked hash map, se eu não quiser colocar a implementação, né, por um sequenced set, tá? E vai continuar funcionando, ó, porque agora um sequenced set é um set que tem essa noção de sequência de elementos, como, por exemplo, o linked hash set, tá? Então, basicamente é isso, tá? Essa é a grande novidade, a inserção dessa interface, que visa justamente poder acomodar, né, esse conceito de sequências que mantêm coleções que mantêm uma sequência determinada, né? Normalmente a sequência ali da ordem de inserção, tá? Obviamente que para poder inserir uma nova interface no meio ali da hierarquia, já que existia dentro da Collections API do Java, os engenheiros tiveram que ser criativos ali, né, para conseguir manter a compatibilidade com versões anteriores, tá? Então, os próprios engenheiros deixaram claro que essa nova interface não quebra o código das versões anteriores do Java, tá? Então, eles fizeram um retrofit, eles colocaram a interface ali, mas adicionaram suporte a tudo que precisava para que todas as versões mais antigas do Java, da 21 para trás, da 20 para trás, pudessem realmente continuar funcionando, né, na estrutura que já existia, mesmo com a presença agora dessa nova interface, tá? Então, ela é segura de você utilizar. A partir do Java 21, você já sabe então que você tem mais uma interface amiga para você dentro da Collections API para trabalhar com coleções sequenciadas, ok? Então é isso, espero que você tenha gostado, um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Até lá!